Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ele, depois dessa visita que fez ao ex-presidente, ele fez um pedido aos apoiadores de Jair Bolsonaro. Depois de visitá-lo, nessa quinta-feira, ele publicou no X uma mensagem, na qual pediu boas energias para ajudar Bolsonaro a lidar com a prisão. E acrescentou, abre aspas, tá aqui ó, somente assim para ele ficar de pé. Fecha aspas. Antes de ouvir o Marcelo Rocha Monteiro, que se junta a nós aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, o Carlos Bolsonaro também fez uma nova publicação nas redes sociais falando sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Jair Bolsonaro não possui mais parede abdominal funcional em razão da facada sofrida em 2018. Após mais de 8 cirurgias na região, a tela implantada já não consegue conter adequadamente os órgãos internos. As estruturas estão fragilizadas. O risco é permanente e iminente. A imagem que acompanha a legenda destaca que Bolsonaro está correndo o risco de morrer. Bom, vou receber agora o Marcelo Rocha Monteiro para a gente poder trazer à tona aqui todos os desdobramentos aí sobre essa situação de Jair Messias Bolsonaro. Marcelo, bom dia para você, seja bem-vindo. Agora pela manhã, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, disse o seguinte na sua coluna, que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm defendido a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. E aí, conforme a reportagem, o ministro Gilmar Mendes teria sido um deles, teria ajudado, inclusive, a convencer Alexandre de Moraes a receber Michele Bolsonaro no gabinete, no último dia 15, nesse encontro que aconteceu no meio desse mês. Gilmar Mendes, embora frise que a decisão cabe a Moraes, também teria expressado reservadamente para a mulher de Bolsonaro o apoio à prisão domiciliar em razão dos problemas de saúde que o ex-presidente enfrenta. Bom dia, quero te ouvir. Bom dia, Daniel, bom dia para o nosso público. Muita gente diz que a força motriz por trás do senhor Alexandre de Moraes, em todas essas decisões que ele toma, de legalidade duvidosa, para dizer o mínimo, a força por trás disso é o senhor Gilmar Mendes, que, na verdade, quem manda mesmo é ele. O que nós estamos vendo nessa situação de saúde do presidente Bolsonaro faz muita gente pensar ou se perguntar o que o senhor Alexandre de Moraes quer, nessa demora absurda para deferir aquilo que o Brasil inteiro sabe que já tinha que ter sido concedido, que é a prisão domiciliar para o ex-presidente Bolsonaro. O que é que ele está esperando? O que é que ele quer? Tem gente se perguntando, será que o senhor Alexandre de Moraes quer matar o ex-presidente Bolsonaro? Será que ele quer tirar o presidente Bolsonaro não só do cenário político, não só da possibilidade de uma candidatura a presidente, mas ele quer tirar o presidente Bolsonaro da vida nesse planeta, porque não tem mais o que discutir, não há mais o que questionar. A situação de saúde do ex-presidente é extremamente delicada. Com muito menos do que isso, eu já vi criminosos de verdade, Eu digo criminosos de verdade porque o presidente Bolsonaro, a gente sabe, o Brasil sabe, não cometeu crime nenhum, está preso ilegalmente após um processo ilegal, uma condenação ilegal, um julgamento viciado. Mas eu já vi, eu trabalho com execução penal, eu já vi traficante, homicida, estuprador ter a sua prisão domiciliar concedida com quadros de saúde muito menos graves do que o presidente. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes quer? O que ele está esperando? Que o presidente morra? É a pergunta que fica no ar. Agora, o que a gente também pode observar com relação a esse repentino surto de boa vontade, do senhor Gilmar Mendes, que, segundo se alega, estaria até tentando convencer o Alexandre de Moraes a deferir essa prisão domiciliar, talvez isso já seja um efeito do Banco Master, desse escândalo que coloca, por enquanto, 2 ministros do Supremo no olho do furacão.
talvez uma tentativa de melhorar um pouquinho a imagem do Supremo Tribunal Federal, que nunca esteve tão ruim, essa imagem, aos olhos da população, como nesse início de 2026. E pode piorar. É isso. Bom, a gente abriu essa edição falando sobre as visitas de Tarcísio de Freitas e também de Carlos Bolsonaro. Por outro lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou nesta quinta-feira visitas de aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. A decisão atinge o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, investigado na mesma ação que condenou Bolsonaro, e o senador Magno Malta, que tentou entrar sem autorização judicial no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília. Moraes também alterou os dias de visitas, passando de quartas e quintas para quartas e sábados, a pedido da Polícia Militar do Distrito Federal para reforçar a segurança interna. A medida mantém a assistência religiosa ao ex-presidente e protege as investigações em curso. Quero trazer um ponto para você, Marcelo Rocha Monteiro, a respeito do que disse o ministro Alexandre de Moraes na decisão em que ele nega a solicitação de Magno Malta, do senador. Ele indica o seguinte: tal conduta gera riscos desnecessários à disciplina do batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia, obstaculizando o deferimento do pedido. É o fundamento que ele trouxe, que na mesma decisão alterou, como eu disse há pouco, aí, os dias de visitação. Justifica? Olha, Daniel, eu vou insistir nesse ponto, eu já tenho comentado isso, né? Não é de hoje, né? Visita é um direito do preso previsto no artigo 41 da Lei de Execução Penal. Não existe previsão legal de que seja necessária a autorização de juiz para alguém visitar o preso. Isso não existe na lei e isso não existe na prática, né? É só o nosso público pensar o seguinte: o Brasil tem, vamos dizer, uns 600 mil presos em regime fechado e regime semiaberto. 600 mil pessoas estão cumprindo pena em diversas unidades prisionais. Essas 600 mil pessoas, cada uma delas tem mãe, ou tem pai, ou tem filho, ou tem mulher, ou tem marido, ou tem avô, avó, neto. Imaginem, né? E essas pessoas recebem visitas, esses 600 mil presos recebem visitas, isso é comum, tá? Desses parentes, desses amigos, desses conhecidos. Vocês imaginem se cada uma dessas visitas tivesse que ser autorizada por um juiz da vara de execução penal. Tá? Aqui no Rio, por exemplo, você tem uma vara de execução penal, com uma meia dúzia de juízes citando. O juiz não ia fazer outra coisa, não é? Não ia ter outra atividade senão ficar examinando o pedido de visita para decidir se autoriza ou não autoriza. Isso não existe. Quem tem que administrar essa questão das visitas é o diretor da prisão. Isso é uma questão administrativa. O direito do preso de receber visita já está na lei, ele não depende de autorização do juiz. O que tem que haver é o diretor da prisão estabelecer uma data, não o juiz. Não é o juiz que tem que dizer se a visita vai ser na quarta, na quinta ou no sábado. É o diretor da prisão, ele vai estabelecer as datas, as regras, que tem que ser as mesmas para todos os presos, não é um dia para visitar o Bolsonaro, outro dia para visitar não sei quem. São os mesmos dias e aí as pessoas preenchem um cadastro previamente, não a cada vez que vão visitar o preso. Elas preenchem uma vez um cadastro e aí, com o nome nesse cadastro, basta que elas se dirijam no dia e na hora estabelecido para a visita, se dirijam ao estabelecimento prisional para visitar o preso, sem necessidade de autorização de juiz nenhum. Né? Então, tudo isso que nós estamos assistindo, no caso do Bolsonaro, é uma demonstração de que aquela regra que a gente aprende no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre, talvez no primeiro mês, a de que todos são iguais perante a lei, esta regra
deixou de ser aplicada no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, através do senhor Alexandre de Moraes, decidiu que a lei não se aplica ao presidente Jair Bolsonaro. Ao presidente Jair Bolsonaro se aplica a vontade do senhor Alexandre de Moraes. Agora, Marcelo, a gente trouxe aqui esse bastidor de que ministros do STF têm demonstrado que são favoráveis à prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro. A gente acompanha isso em um cenário, em um momento, um contexto como o que a gente teve recentemente, do povo voltando às ruas em apoio ao ex-presidente, lutando pela liberdade também dos presos políticos condenados por participação no 8 de janeiro. Pergunto a você, você avalia que Alexandre de Moraes, nesse momento, poderia cogitar a prisão domiciliar de Bolsonaro, atender a esses pedidos para tentar conter o avanço aí de novos protestos, de novas manifestações populares? Eu acho que sim, eu repito, eu vejo que a pressão que está sendo exercida sobre os ministros do Supremo, também em função desse escândalo do Banco Master, no qual o senhor Alexandre de Moraes está diretamente envolvido, né? Não custa lembrar que o escritório da família dele celebrou um contrato de inexplicáveis 129 milhões de reais com o Banco Master. Um contrato que não existe na advocacia. Um escritório de advocacia receber 129 milhões para atuar em um processo, talvez dois, está se descobrindo agora. Né? E, ao mesmo tempo, se descobriu que o senhor Alexandre de Moraes está fazendo lobby, fez lobby, a favor do Banco Master. Foi conversar com o presidente do Banco Central sobre a situação do Banco Master, coisa que, obviamente, não é função de ministro do Supremo. Então, pode ter gente que acha que isso é uma coincidência, mas também tem gente que acha que isso pode significar que os 129 milhões foram propina para o senhor Alexandre de Moraes dar carteirada em favor do senhor Daniel Volcato. E para disfarçar essa propina é que se fez esse contrato, como se o dinheiro fosse pela prestação de serviço de advocacia do escritório da família do senhor Moraes. Então ele está no olho do furacão. Né? Então pode ser que essa maior flexibilidade que ele agora demonstra, quer dizer, agora demonstra não, né? Existe a expectativa de que ele venha a demonstrar, finalmente deferindo esse pedido de prisão domiciliar, seja também por conta dessa situação delicadíssima na qual o escândalo do Banco Master coloca o senhor Alexandre de Moraes. Então, vamos ver como é que os acontecimentos se desdobram.